Amém, meus irmãos. Hoje, como foi falado aqui no início, é um culto especial, né? Culto de celebração, de memória da morte e ressurreição do nosso Senhor. De celebrar a comunhão do corpo de Cristo. É isso que fizemos quando nós compartilhamos do pão e do cálice. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abram a carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, por tua presença no nosso meio. Obrigado por tua santa palavra, Senhor, que o Senhor venha ministrar, Deus, essa manhã, Senhor Deus, em nossos corações, por meio da tua verdade eterna, Senhor. Venha tocar em nossas vidas e transformar, Deus, por meio da revelação dos mistérios de Cristo, Senhor Deus, que estão disponíveis e abertos aos teus filhos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa carta de Paulo, né, aos Efésios, que foi escrita ele estava na sua primeira prisão, né, em Roma, uma prisão domiciliar, né, mas ali ele escreveu algumas cartas, algumas epístolas, e entre elas essa aqui aos Efésios, a cidade de Éfeso, uma cidade na Ásia Menor, a igreja de Éfeso era uma das 7 igrejas ali citada por João no Apocalipse, né, no livro de Apocalipse. Foi a igreja onde João, né, depois permaneceu, né, a sua vida, o seu ministério, praticamente ele terminou nessa região e mais especificamente em Éfeso. Éfeso foi era uma cidade gigante, uma das enormes cidades do Império Romano, e que Paulo, por ocasião da sua segunda viagem missionária, ele se instalou, se fixou nessa cidade junto com outros 8 discípulos deles, que eram obreiros com ele já, serviam junto com ele no ministério. E ali por 2 anos, né, a Bíblia diz, ele fundou ali uma escola, né, ele pregou na sinagoga por 3 semanas e, sendo rejeitado, como sempre era pela maioria dos judeus, não todos, ele então alugou e permaneceu na sala, numa escola de um homem chamado Tirano. E ali ele ministrou por 2 anos nesse local a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E diz a Bíblia que, nesse período de tempo, né, toda a Ásia conheceu o Evangelho por causa dessa obra. Então, obviamente, aqueles discípulos que estavam com eles eram enviados por todas as cidades vizinhas ali, né? Aí nós vemos Colossos e todas as outras em volta na Ásia ali, né? Filadélfia, Tiatira e todas as igrejas citadas, inclusive no Apocalipse, todas foram fundadas a partir desse ministério, praticamente. Então, ali virou um centro missionário para a igreja gentia. E então essa carta de Paulo aos Efésios, né, ela é direcionada a eles, mas é uma encíclica, é para todas as igrejas daquela época e, né, particularmente para nós hoje. É uma joia preciosa do Novo Testamento, o que Paulo escreve aqui. A profundidade, né, da revelação de Deus para ele, que ele nos traz e compartilha conosco, né, ele traz aqui uma visão exaltada de Cristo e da igreja de Cristo na carta aos Efésios. Ele demonstra a nossa identidade
no corpo de Cristo. E como corpo de Cristo? Como templo de Deus e como família de Deus. Ele demonstra isso nessa carta, né? Ele revela de forma muito clara assim, as maravilhas da obra da graça de Deus que foram derramadas nos corações de pecadores, que transformou pecadores, aqueles que eram antagonistas a Deus, em servos, em amigos, em filhos de Deus. Transformou aquele que era inimigo de Deus em amigo de Deus, inserindo essas pessoas na comunidade de fé, uma comunidade que ele usaria como instrumento para a propagação da sua mensagem do Evangelho da cruz. Ele nos inseriu como família de Deus, né? E ainda não só nos colocou dentro dessa família, nos deu uma missão para cumprir, mas nos deu maravilhosas promessas, das quais nós podemos desfrutar desde já, nessa vida, não só para a eternidade. As que são reservadas para a eternidade são tão gloriosas que não existem palavras que possam defini-las, né, conforme diversos trechos bíblicos. E aqui dentro dessa carta, no capítulo 2, versículo 1, né, ele diz assim, olha, falando dessas promessas, né, falando de Jesus, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Ele nos deu vida novamente a todos os que creem. E no versículo 6 ele diz assim, ele nos vivificou, e no versículo 6 ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscitou e depois de ter permanecido aqueles dias com os discípulos, ele foi assunto ao céu e ali ele se assentou à direita do Pai. É onde ele está assentado, intercedendo por nós, intercedendo pela igreja, intercedendo por você. E aqui nós entendemos que nós ressuscitamos com ele. Quando ele nos vivificou, ele nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo. Então nós já estamos assentados com Cristo, de onde ele governa, de onde ele virá para reinar. Então essa já é posicionalmente nós já estamos à direita, assentados com Cristo à direita do Pai, né? Essa é a posição do Filho de Deus, essa é a sua posição em Cristo, a sua identidade em Cristo, assentados nas regiões celestiais. No capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele bendiz ao Pai por Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, lá onde Cristo está assentado, né? Ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou, irmãos. A morte, a vivificação do nosso ser, a nossa ressurreição com Cristo é a maior bênção, a maior riqueza, né, que alguém pode ter, que alguém pode receber. Ele fala, né, dessas bênçãos espirituais, não desprezando as materiais, mas que as espirituais são grandiosas demais, que são incomparáveis a qualquer bênção material. As bênçãos materiais são até reflexos daquilo que Deus já fez nas regiões celestiais em nosso favor, que são muito maiores e grandiosas e permanentes. O apóstolo Pedro, quando ele falou dessa nossa posição, dessa nossa nova condição agora como família e filho de Deus, lá em 2 Pedro ele diz assim, capítulo 1, versículo 3, visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O poder de Cristo, o poder do Pai, nos deu tudo o que nós necessitamos, tudo que diz respeito à vida e à piedade, ou à santidade. Isso está em 2 Pedro 1,3. Visto que no seu divino poder, então, ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Ele nos chamou por sua glória e poder. Não foi algo
apenas um convite, mas foi o poder de Deus demonstrado na cruz e na ressurreição de Cristo, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandes e preciosas promessas. Para quê? Para que por essas promessas, fiqueis participantes da natureza divina. Irmãos, isso é muito glorioso. Participantes da natureza divina. Você participar, né, com Deus, da triunidade divina, do amor que envolve Pai, Filho e Espírito Santo, e você participante desse relacionamento íntimo e eterno com Deus. Pelas promessas nós ficamos participantes. De que forma que Ele faz isso, irmãos? Ali no capítulo 3, de que forma que nós podemos ser participantes? Capítulo 1, aliás. Perdão, capítulo 1, versículo 14. É o primeiro 14. Ele fala do Espírito Santo que nós recebemos, o Espírito da promessa. No versículo 13, ele diz que depois que nós cremos no Evangelho da salvação, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é Deus. E no versículo 14, ele diz: o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então, aquelas promessas, que é uma herança eterna, quando nós recebemos o Espírito, ele é um antegozo, irmãos, daquilo que nós receberemos na eternidade. Ele é uma parte da plenitude que teremos lá na eternidade. Nós conversamos até no nosso grupo caseiro na quarta-feira, né, que quando o Espírito Santo vem habitar em nós, por conta das limitações da nossa carne, né, nós não recebemos toda a plenitude de Deus. Se nós recebêssemos a plenitude de Deus nesse momento, irmãos, a nossa carne lá pereceria. Né? Nós seríamos levados, arrebatados. Então, por conta dessas limitações, nós recebemos o penhor do Espírito. O penhor, quando se dá um penhor, é uma parte de um todo que vai se pagar depois. Então, quando Deus envia o seu Espírito para habitar no teu coração, Ele está enviando uma parte da sua promessa eterna. E é um antegozo daquilo que nós receberemos na eternidade. Mas é algo muito grandioso para viver essa vida, irmãos. Muito poderoso para nos sustentar nessa vida. Nos guiar, nos orientar dentro de uma direção que agrade a Deus e que traga plenitude para a nossa vida terrena também. Então isso é muito maravilhoso, irmãos. Pecadores, inimigos de Deus, fazer parte da natureza divina. E nós já fizemos parte dessa natureza divina. Até aquele dia em que receberemos toda a sua plenitude em nossas vidas. Então, amados, ele faz isso no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, ele disse que nós fomos predestinados, nós, a igreja do Senhor, é predestinada, e nós particularmente, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a vontade de Deus, nós fomos predestinados para filhos em adoção. Olha só a posição que nós temos em Cristo. Filhos de Deus, por meio da fé. E aí então, irmãos, ele descreve essa grandiosidade dessas promessas, as maravilhas dessa promessa, a riqueza que é isso. Jesus falou, né, nós citamos falando lá no grupo caseiro também, que o reino de Deus é como um colecionador de pedras preciosas, que ele encontra uma pedra
de extremo, de grande valor, em um campo. Então ele vai lá e vende tudo que tem, todas as outras pedras, todos os seus valores, todas as suas riquezas, e compra aquele campo, só para ter o direito àquela preciosidade que ele encontrou. Então assim é o reino de Deus, é uma riqueza incomparável com qualquer outra pedra preciosa que nós tenhamos nessa vida. Então nada nessa vida nos pode substituir, né, pode comprar, né, esse algo tão precioso, essa riqueza tão gloriosa que o Senhor nos dá de forma tão bondosa, graciosa, e que para nós, na verdade, não tem custo. Mas ela foi lapidada e trabalhada por um preço muito alto. O sangue de Jesus. É um preço muito valioso. E é aí que está o valor dela. É aí que está o valor dela. Então, amados, Paulo então começa a falar, nessa carta ele fala dessas riquezas, da glória que é isso, irmão. E ele diz assim, ele descreve essa obra de Cristo, né, em nosso favor, como resultado de uma riqueza infinita da sua glória e da sua graça. Então o resultado dessa obra em nossas vidas é uma riqueza infinita, de graça e glória. Quando ele fala aqui dentro do contexto de Efésios, ele fala de glória. A glória é o manifestar, é o dispensar do poder de Deus, né, da sua sabedoria, da sua beleza. Então a glória é algo que é exterior ao próprio Deus, que é transmitida, de forma que nós possamos ver e contemplar e ficar extasiado com essa grandiosidade do poder. Então a glória, ela reflete o poder de Deus. Enquanto que quando ele fala da graça, a graça manifesta o dispensar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Demonstra o interior de Deus, o coração de Deus em nosso favor. É a doação do coração de Deus em nosso favor. Enquanto que a glória é o poder de Deus também em nosso favor. Tudo para que nós possamos ver a sua grandeza e dar a Ele a honra e a glória que deve ser dada somente a Ele. Então, a graça, né, a graça de Deus, ela pode ser sentida. É como que o poder de Deus pode ser percebido. A graça de Deus, ela é sentida, né, quando nós recebemos o perdão de Deus. O poder e o amor de Deus, né? Então é o poder e o amor de Deus. É a graça e a glória de Deus. Eles se expressam dessa forma. Glória e graça de Deus. As riquezas da glória e as riquezas da graça de Deus, manifestadas em nosso favor, ligadas uma ao outro, mesmo que eu tenha separado as duas de forma didática, mas as duas são inseparáveis. Uma está ligada à outra, a glória e a graça de Deus. E há uma riqueza na glória, riqueza na graça de Deus, que é dispensada em favor da sua igreja, em favor de nós, dos filhos de Deus. E olha só, que a gente fala, essa graça então é um manancial de vida de Deus, um manancial derramado assim, de forma copiosa, né, sobre nossas vidas. E vamos ler alguns versículos que ele fala dessa riqueza, como ele é contundente e repetitivo até. Versículo 7 de Efésios, falando de Jesus, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. As riquezas da sua graça. Então, a graça que trouxe remissão das nossas ofensas pelo seu sangue. O derramar do sangue é o derramar da graça de Deus para nos remir, para nos perdoar. Capítulo 1, versículo 18, falando, né, ele fala no 17 que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, né, ele ora para que nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação para quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha só, irmãos. Chega a ser até repetitivo, né? Então, a esperança, diz aqui, a esperança da sua vocação. Você sabe qual é a esperança da sua vocação, irmão? Nós fomos vocacionados por Deus. Nós fomos chamados
como filho de adoção. Temos uma vocação no Pai. E qual é a esperança de sermos? Qual é o benefício de sermos filhos? Então, ele pede para que nós sejam abertos os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para nós compreendemos essa esperança e também compreendemos as riquezas da glória, daquilo que nós esperamos, as riquezas da glória, da sua herança, da nossa herança, nos santos. É para os santos. O versículo, mais adiante, o capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, falando de Jesus Cristo e da ressurreição de Cristo, que está assentado nos lugares celestiais, falando de nós, da igreja, que foi ressuscitada juntamente com Cristo e está assentada com Ele nos lugares celestiais. Então, por que nós ressuscitamos? Por que a igreja foi gerida? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, a ressurreição de Cristo, que também nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar com Ele, ela tem um objetivo de mostrar nos séculos vindouros, no século presente e na eternidade, as riquezas da graça de Deus, pela sua bondade. Então, é a bondade, a graça de Deus, a bondade de Deus, que ela é recebida e sentida por nós. A bondade, ela não é vista com os olhos, ela é sentida com o coração, é recebida por nós. Então, veja que as riquezas dessa graça, da benignidade de Deus. Capítulo 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, Paulo falando dele, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É essa riqueza que eu estou tentando falar para os irmãos, eu não consigo. Elas são indizíveis, incompreensíveis, mas elas podem ser experimentadas, irmãos. Podem ter certeza disso. Podem ser vividas abundantemente, plenamente, porque essa é a promessa. Riquezas incompreensíveis de Cristo. Capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aqui ele faz uma oração, né, àqueles irmãos e para nós. Então, para que, segundo as riquezas da glória de Cristo, né, nós sejamos fortalecidos com poder no homem interior. O poder de Deus é o Espírito de Deus que habita em nós, irmãos. Esse Espírito seja realmente manifesto através de nossas vidas, para nos transformar. Então, em diversas passagens, irmão, vê como ele fala tanto dessa riqueza, dessa glória, dessa graça de Deus para conosco. No versículo, depois de falar bastante, irmãos, assim, da salvação individual, Paulo foca bastante no princípio, isso aí, ele começa a falar das implicações dessa salvação, das implicações corporativas, né? Porque a salvação, mesmo que seja individual e pessoal, né, há uma implicação agora para aqueles que são salvos. Eles são incorporados, né, no povo de Deus, na família de Deus, no corpo de Cristo. No momento que nós, por fé, nós recebemos a Cristo, recebemos o antegozo do Espírito e as promessas, as riquezas da sua graça e da sua glória, já manifesta em nossas vidas, nós somos inseridos dentro da família de Deus, do corpo de Cristo. Então, essa é a nossa identidade como filhos de Deus, estar dentro dessa família. E aí Paulo começa a falar dessa realidade agora, dessa realidade prática da nossa fé. Porque a salvação acontece de forma invisível, né? É claro que ela se manifesta de forma visível depois, mas ela começa a se expressar, né, unindo a todos nós dentro de um corpo. Capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão
do mistério de Cristo. Ele começa falando de um mistério de Cristo. A Bíblia, quando fala de mistério, ela está falando de algo que não havia sido revelado até então. É algo que, aos olhos das pessoas que receberam isso aqui, era novo. Mas não era algo que Deus estava inventando naquele momento. Estava dentro do propósito eterno de Deus, como sempre Deus age e faz. Mas que aquilo estava coberto, né? Os olhos estavam vendados para aquela realidade ainda. E Paulo está falando disso. Desse mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Então, ele existia lá, mas não tinha sido manifestado esse mistério. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, agora, esse mistério foi revelado, o véu foi tirado, e nós podemos compreender perfeitamente esse mistério. Qual seja, versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então ele fala das promessas lá dos patriarcas, e ele diz que esse mistério, essas promessas que eram para Israel e para os patriarcas, e que estavam ocultas em mistérios, embora nós encontramos vestígios muito claros dentro da palavra de Deus, no Velho Testamento, de que os gentios seriam agregados, seriam um povo também, mas isso era absurdo para os judeus entender isso, eles não compreendiam, por isso toda a resistência dos judeus no princípio também do Evangelho. Mas esse mistério de que os gentios são co-herdeiros, não são maiores e nem menores, mas são herdeiros iguais, né, daquelas promessas, né, e de um mesmo corpo. Isso era inadmissível para Israel como povo de Deus. Ele se sentiu assim, não para Deus, mas eles rejeitavam isso. Ter os gentios dentro de uma mesma convivência espiritual, dentro de uma família de fé com eles, incompreensível. O próprio apóstolo Pedro resistiu a Deus, né, quando Deus chamou para pregar o evangelho para Cornélio. Foi o gentio a se converter, o primeiro gentio a se converter. Pedro resistiu porque ele não compreendia isso. Era um mistério até então para ele. Logo no começo da igreja ainda era um mistério. E passou a ser um motivo de conflito entre os judeus contra a igreja, por conta de agregar os gentios à mesma família de fé. Então, somos membros de um mesmo corpo e participantes da promessa, ele diz aqui. Então, esse mistério, a igreja, né, é algo que não estava, né, estava nos planos de Deus, mas não havia sido revelado. Capítulo 3, versículo 9, ele diz por quê, né, que Deus fez isso, né? No versículo 8, ele fala das riquezas incompreensíveis de Cristo. No 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tudo foi criado por Jesus. Então, qual é a comunhão desse mistério? A comunhão é judeus e gentios num corpo só. Um mistério oculto, né, por todos os séculos, mas que agora estava sendo revelado. O versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Irmãos, se isso, até então, a igreja era oculta aos judeus e aos homens, e de repente ela é revelada, e Paulo tem essa revelação, e é ele mesmo a pessoa que traz essa revelação. Pedro também teve depois, antes disso, aliás. Mas os próprios anjos, e em especial Satanás e os seus demônios, não sabiam disso que Deus ia fazer. Eles não compreendiam. Então, a igreja foi algo criado também para que a multiforme... Olha só, a sabedoria de Deus é algo sem limites para a nossa compreensão. Mas ela é multiforme, ela tem diversas facetas, diversas formas de se manifestar. Por isso que às vezes nós oramos a Deus por situações, né? E nós pedimos a direção de Deus, mas nós já temos desenhado como é que nós queremos que Deus faça. E Deus não faz daquele jeito.
E a gente só vê aquele caminho. A única forma de solucionar isso é dessa forma, não tem outra. Pronto, e nós colocamos dentro de Deus e, de repente, as coisas fluem de uma forma diferente que nós sequer imaginamos, sequer pedimos para Ele. Mas aí entendemos que essa foi a forma mais perfeita realmente para aquilo realmente acontecesse. Então, essa multiforme sabedoria de Deus. E a igreja, então, ela foi criada para demonstrar, né, ela foi manifesta para demonstrar essa multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades nos céus, para que eles também conhecessem e Deus fosse glorificado na igreja também, dessa forma. E a igreja também, irmãos, ela é a plenitude de Deus. Tudo que Deus queria criar lá no começo e fazer, tinha como objetivo criar esse povo. A igreja estava dentro do plano de Deus. Embora Israel também estava dentro do plano de Deus, e foi um ponto, né, importante no escrever da história de Deus, mas a igreja era essa plenitude, onde Deus queria chegar com Israel, inclusive. No capítulo 1, versículo 23, ele fala de Jesus como cabeça da igreja, que é o seu corpo. E esse corpo é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 1, versículo 23. A igreja é a plenitude de Deus. É o que ele diz aqui. Então, e nós estamos dentro desse corpo, irmãos, recebendo da plenitude de Deus, participando da plenitude de Deus. Mas nós somente podemos conhecer realmente, irmãos, e mergulhar nessa plenitude de Deus, experimentando e provando o amor de Deus. O amor envolve todas essa plenitude, todo esse poder de Deus, essa graça de Deus. O amor é a referência onde nós podemos ser trabalhados e tratados, o amor que recebemos e o amor que nós devemos também dispensar. E nós vemos no versículo, capítulo 3, versículo 17, nós só podemos conhecermos o verdadeiro amor de Deus, as dimensões do amor de Deus, se nós amarmos uns aos outros, amar aos nossos irmãos em particular. No versículo 3,17 diz assim, olha, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizado e fundados em amor, nós temos que estar enraizados e fundados em amor. Aí está falando do contexto coletivo da igreja. Esse relacionamento do corpo de Cristo em amor. Enraizado, fala de uma raiz que profunda na terra. E fundados, também é uma repetição até dessa mesma figura, né? De estar firmados, enraizados e fundados em amor. Dessa forma nós podemos, né, entender perfeitamente e compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando ele fala da altura, da profundidade, ele não está falando de espaços geográficos, geométricos, não, ele não está falando de espaço, ele está falando das dimensões do amor de Deus de uma forma, né, humana e prática para nós entendermos. Então, o tamanho do amor de Deus, para nós compreendermos o quanto Deus nos ama e nos amou, né, nós precisamos estar arraigados e fundados nesse amor e expressá-los uns pelos outros, para verdadeiramente experimentar, né, a plenitude de Deus em nossas vidas. É dentro do corpo de Cristo que essa plenitude, Senhor, de Deus é manifesta sobre nós. É dentro do corpo de Cristo que nós podemos
experimentar o amor de Deus e também dispensar o amor de Deus para com o nosso próximo. Paulo começa a falar, então, desse contexto do corpo de Cristo, que deve ser vivido em amor. Porque se não for assim, ele não é um corpo perfeito, que possa ser pleno, que possa ser eficaz na sua missão que tem aqui na Terra. Como nós ouvimos até ontem numa ministração, no lugar que nós fomos, é que nós não podemos viver esse amor pelo amor somente. Ele não é um fim em si mesmo. Ele tem um propósito também, que é uma missão. Esse amor não é para nós ficar nos deleitando e nos embriagando com ele somente e vivendo em torno dele. Ele é para ser dado no mundo onde há muita carência e necessidade de Cristo. E que Cristo vai ser conhecido por meio desse amor com que nós nos amamos, Jesus falou. Então, a missão ela é manifesta, ela é potencializada pela unidade do corpo de Cristo e pelo amor, né, vivido dentro dessa unidade. Sem o amor não existe uma unidade perfeita, e sem a unidade perfeita não existe um evangelho eficaz, uma pregação de evangelho eficaz. E aí, Paulo fala dessa unidade, foi o trecho que nós lemos inicialmente, né? Vagamos um pouquinho para chegar novamente aqui. E aí no versículo 1, ele fala, no capítulo 4, versículo 1, ele fala justamente disso. Ele começa a falar dessa unidade, a qual nós devemos viver. Primeiro ele diz, rogo-vos. Ele ora a Deus, ele pede aos irmãos, né? Ele se identificando como preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Irmãos, nós fomos chamados por Deus. Isso, fomos vocacionados, já falamos, Paulo já tinha falado isso aqui. A vocação de filhos. Irmão. Então nós temos que caminhar como filhos de Deus, expressando a glória e a graça de Deus em nossas vidas, que foi derramada abundantemente em nossos corações, uma riqueza que nós temos como filhos de Deus. Então, nós somos exortados a andar conforme esse chamado, conforme essa vocação que nós temos. Por isso nós temos que ter muito cuidado. É fácil nós atendermos a esse chamado aqui dentro da igreja, mas no dia a dia, na rotina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, nós temos que estar atentos para identificar e ver se nós estamos realmente vivendo de forma digna de filhos de Deus, verdadeiramente. De que forma? Ele diz aqui, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Humildade é nós conhecermos realmente a nossa posição em Cristo. Não além do que nós somos, e nem aquém do que nós somos. Mas entender também qual é a posição das pessoas, as pessoas que não estão aqui conosco, mas por quem Cristo também morreu, e que não são inferiores a nós, mas que como nós também, uma época estávamos por aí perdidos, e fomos alcançados por sua graça e glória, por sua bondade e misericórdia. E da mesma forma o Senhor os ama a todos de forma incondicional e deseja se revelar também a todos como foi para conosco. Então, essa humildade é essa posição que nós temos, sim, com alegria por sermos e pela honra que temos de sermos filhos de Deus, privilégio, mas ao mesmo tempo com muito temor, porque isso não vem de nós, não é mérito nosso, porque vamos nos exaltar. Isso vem de Deus em nosso favor. Devemos nos humilhar diante de Deus e também servir ao próximo com alegria, porque todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Então nós as servimos com alegria, como que servindo ao próprio Deus. Humildade, com mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, ou seja, as ofensas, suportar até que ela cesse, né, sem revidar. Procurando guardar a unidade
pelo vínculo da paz. O vínculo da paz. Se não houver paz entre nós, não há unidade no corpo. Às vezes, um conflito entre apenas um irmão com o outro, né? Algo que não está resolvido, traz um peso para o corpo. O corpo precisa de se ajudar e trabalhar nisso para curar aquela parte que está ferida e machucada. O corpo tem que estar atento a isso também, para socorrer e ajudar ao necessitado. Então, o vínculo da paz, paz com todos. É verdade, irmãos, que às vezes nós temos mais afinidades com um ou com outro irmão, isso é natural, porque nós somos diferentes, temos temperamentos, personalidades diferentes, mas não pode haver acepção de pessoas, rejeitar pessoas, né, irmãos, né? Isso é inadmissível dentro do corpo de Cristo. Às vezes alguma pessoa pode se sentir assim, mas às vezes é o coração dela que já está machucado também, porque achou que alguém, né, o rejeitou. Mas por isso manter a transparência e a liberdade de conversar abertamente uns com os outros e trazer à mesa da comunhão até os conflitos e as dificuldades, para tratá-los diante do Senhor de forma correta, onde realmente nós podemos receber cura, a restauração, manter a paz e a unidade do corpo. Então, por isso ele fala aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí sim ele fala, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Então, há um só Espírito Santo de Deus, que selou a todos nós, em um só corpo. Não há outro corpo, não tem como se separar do corpo de Cristo. Se há conflito, tem que ser curado e tratado, porque não há outro lugar para ir. Não há outro lugar, irmãos. As pessoas mudam de igreja, né? Mas tem que ser tratado e curado, irmão, porque não há outro lugar. A igreja é uma só. O corpo é um só. As pessoas não querem tratar, não querem receber o cuidado de Deus, né? Mas mudar de denominação não resolve aquele problema no coração que tem que ser tratado e curado e restaurado. Pode até mudar, mas tem que cuidar daquilo que está ferido, né? Então, uma só vocação, uma só esperança, a esperança é a mesma, vamos todos morar no céu, como a gente ouve sempre, nem fala sempre. Um só Senhor, Jesus, uma só fé, um só batismo. O batismo que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Aqui não está nem falando de batismo nas águas, embora seja uma ordenança do Senhor, é um assunto que não estamos tratando agora, mas é o batismo, aqueles que foram selados com o Espírito Santo de Deus, foram batizados com o Espírito Santo de Deus, irmãos, e receberam a salvação. Então, um só batismo, né? Não há dois batismos nesse sentido de salvação. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Um só Pai. Nós fomos acrescentados, incluídos na família de Deus, onde há um Pai só. Somos irmãos, não tem jeito, irmãos. Somos diferentes? Somos. Muito diferentes. Que graças a Deus, é aí que está a riqueza da graça, da glória de Deus. Pessoas diferentes, de cultura diferente, de família diferente, de lugares diferentes, mas que são agregados num só corpo e se tornam um. Isso é muito grandioso e poderoso, irmãos. Só pelo poder do Espírito de Deus. Então, Paulo fala aqui do Espírito, fala do Senhor e de Deus. Aqui ele inverte a ordem da Trindade divina, né? No começo de Efésios, lá ele fala do Pai, fala do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele fala que há um só Espírito, depois um só Senhor e um só Deus. Ele inverte essa sequência, né? Não há problema nenhum, porque os três são iguais, em divindade, em poder, né? Em autoridade, e isso é essa unidade da Trindade que Deus, né, que é o modelo nosso, né, que é inalcançável para nós nessa carne, nesse corpo, mas que é o nosso alvo, o nosso objetivo aqui na Terra. E nós trabalhamos para isso e devemos trabalhar para isso. Bom, irmãos, na sequência desse capítulo 4, falando do corpo de Cristo, ele diz que nós fomos inseridos no corpo, e ele diz que Deus deu para esse corpo, né,
homens, mulheres, líderes, para ajudar esse corpo. Né? E ele fala de profetas, pastores, evangelistas, doutores, né? Apóstolos. E essas pessoas foram dadas, no versículo 12 diz assim, querendo, 4:12, para quê? O desejo de Deus, o coração de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, a obra do ministério, essas pessoas foram dadas para auxiliar os santos, a igreja do Senhor, para a obra do ministério. A obra do ministério, irmãos, às vezes as pessoas entendem que na obra do ministério é ficar ali de porteiro, né, é servir a ceia, pregar, é cantar, faz parte, né, da nossa... há necessidade disso, e é importante, é um serviço honroso e precioso, mas quando ele fala da obra do ministério aqui, ele está falando do nosso testemunho cristão. E isso, cada um de nós temos que desenvolver um ministério pessoal, em testemunho para as pessoas com quem nós convivemos. Deus colocou esses líderes, mas quem faz a obra do ministério não são eles, embora eles também tenham a sua cota de participação dentro disso, porque eles também, como ovelha do Senhor, como irmãos em Cristo, também têm a mesma missão. Mas quem faz a obra do ministério é o corpo de Cristo, junto e individualmente no nosso dia a dia. Por isso nós temos que ter no coração essa visão de missão, onde nós estamos plantados, onde nós fomos colocados por Deus. Nós somos um missionário ali e temos um chamado de Deus para aquele local ali. Temos que estar atentos ao que Deus quer fazer através da nossa vida ali. Então, os líderes foram dados à igreja para ajudar no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Aí o corpo de Cristo é edificado em maturidade cristã, mas é edificado também porque na medida que testemunha e cumpre o seu ministério, a igreja acrescenta ao corpo de Cristo aqueles que vão se salvar. Ele é edificado em quantidade e qualidade, podemos dizer assim, com o auxílio desses líderes que Deus coloca para estar ajudando. Até quando? Versículo 13, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. De novo, ele busca a unidade. Unidade da fé. Aí ele vai subindo a régua, né, de exigência, digamos assim, dentro da nossa visão, do nosso propósito. Então, a unidade da fé. Tudo bem, vamos crescendo em unidade. E ao conhecimento do Filho de Deus, se aprofundar mais no conhecimento de Cristo. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A estatura completa de Cristo é ser igual a Cristo, irmãos. Nós não alcançaremos por conta das limitações dessa carne. Mas é o nosso alvo. Nós não podemos, não vou conseguir, deixa para lá. Não pode ser assim. Nós devemos buscar, né, isso em Cristo, pelo Espírito que habita em nós, que nos foi dado. Porque se nós buscarmos isso, estivermos ocupados em buscar essas coisas, mesmo que nós sabemos que não vão alcançar a plenitude delas aqui, que essa plenitude está reservada para nós lá no céu, mas nós alcançamos uma altura muito considerável aqui. Então, se nós estivermos envolvidos com esse propósito, com esse trabalho, vai acontecer, sabe o quê? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, se nós estamos envolvidos no crescimento nosso, na unidade do corpo, na demonstração do amor de Deus, buscando a plenitude de Deus em nossas vidas e para o corpo de Cristo e pregando o Evangelho, nós não vamos ser inconstantes na fé. Como crianças, ele diz aqui, levado por qualquer vento de doutrina. Antes, nós vamos seguir a verdade em amor. Para quê? Para crescer mais ainda em conhecimento, para crescer mais ainda em Cristo, que é o cabeça. Ele fala, aí ele volta atrás de novo a Jesus como cabeça. E ele diz, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E termina falando do amor.
Irmãos, isso aqui tem tanto significado, esse versículo aqui, né? Todo o corpo, né? Aí ele faz uma analogia com o corpo humano, ajustado e ligado. A gente sabe como é difícil quando tem uma tendinite, uma coisa que não funciona direito o corpo, né? Mas o corpo bem ajustado, bem justinho, né? Bem jovem, né? Um corpo jovem, né? Sarado, né? Ligado pelo auxílio de todas as juntas, né? Ele, segundo, ajusta a operação de cada parte do corpo. Cada parte do corpo tem uma operação. E se ela cumprir perfeitamente a sua parte, todo o corpo vai funcionar eficazmente, poderosamente. Então o corpo ele opera assim. Para quê? Cada um fazendo a sua parte, para o aumento do corpo. O corpo vai aumentar em conhecimento, em graça, para sua edificação em amor. Tudo se resume ao amor. Porque a obra, quem faz é o Senhor, através de nós. Se nós vivemos a plenitude do amor de Deus. Graça e glória de Deus, ricamente, abundantemente foram derramados em nossos corações, para nós experimentar e viver toda a plenitude de Deus em amor. Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. A unidade da fé. O Senhor nos chama. Então, por isso, nós vamos participar da ceia. Já estamos